Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Muito frio por aí, aqui, um frio, uma semana congelante, e nesses últimos dias, muito frio. Abra comigo em Provérbio, capítulo 31, verso 10 e 11, e o 12 também. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus e acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra. Senhor, guarda a nossa vida, a nossa entrada e nossa saída. Guarda nossos filhos, Senhor, nosso cônjuge, nossa família, em nome de Jesus. Guarda nossas fazendas, Senhor. Guarda nossos bens, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Consagramos a nossa sexta-feira no teu altar. Veja, em Provérbio 31, fala assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, tão confiante que despojos não lhe faltará. Ela lhe faz bem e não mal, e todos os dias da sua vida. Veja, hoje, né, eu voltando logo pela manhã, fui levar minha filha à escola e voltando da escola, eu ali comecei a falar com Deus, né? Que tava uma garoa bem forte, eu me molhando, um frio hoje muito mesmo, assim, que eu tive que pôr 3 calças, né? Bastante casaco, e eu olhando assim, né, pra mim, e falei, nossa Deus, né? Falei assim com Deus na minha mente, olha como eu estou vestida, porque eu fui pegando tudo para agasalhar, colocando, e eu estou toda encapuzada, parece que eu tenho o dobro do peso que eu já tenho, né? E nada elegante, pensei assim com o Senhor, nada elegante. Eu já sou uma pessoa mesmo que sempre com tênis no pé, correndo para lá e para cá. Mas eu falei, nossa, né? Nada elegante, né, meu pai? E falei assim com Deus. Aí, assim que eu terminei de falar, já o Espírito Santo de Deus me trouxe esse versículo em Provérbio 31:10, né? Onde fala da mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Então, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, a dizer para mim, né? Que quando se fala aqui do valor da mulher virtuosa, que excede a dos rubis, isso não é um ornamento na cabeça, isso não é joias, isso não é, né, o que ela possui, né? Ou a roupa que ela veste, mas sim o mais valioso, que é a essência dentro do seu coração, né? Não Deus comparando que ela é mais valiosa que um rubi, né? Mas o valor dessa mulher virtuosa excede a de rubis. Por quê? Porque Deus, ele está preocupado com o meu, com o teu coração. Ele está preocupado conosco. Então, o que mais vale para Deus, né, não é a veste, não é a forma que ela fala, mas sim, né, o que é mais valioso é a essência dentro do seu coração. É a fé em Jesus, é ter o coração disposto a amar, é a obedecer, é ser humilde, é persistente, é um caráter moldado por Deus. E então, nós muitas das vezes estamos preocupados, né? Isso eu acabei refletindo quando eu cheguei aqui, né? E na minha casa, e comecei a refletir, então, a pensar o quanto, muitas das vezes, não só as mulheres, nem si pró, né, falando de mulheres aqui, mas toda a igreja de Jesus, essa mulher representando toda a igreja de Cristo, que tem se preocupado muito mais com o exterior, né, com a aparência, do que com o caráter e a habilidade de servir ao próximo, com amor, sem interesse e sem querer algo em troca. Quando fala que o valor de uma mulher excede a de rubis, isto é, essa mulher virtuosa que excede o valor, é essa mulher que tem amor, que ela tem caráter, ela é confiável, ela é temente ao Deus poderoso e santo. Assim Deus espera da igreja de Cristo. Assim Deus espera de nós. Quando se fala aqui no versículo 11, né, de Provérbios 31, o coração do seu marido está confiado nela. E assim ele não terá necessidade de despojos. Isso é, ele está satisfeito. Esse marido, ele tem tudo, porque o que ele precisa, esse marido,
tudo que ele precisa, ele tem, ele não precisa de mais alguma coisa, né? Ele não está preocupado com um despojo de correr atrás de algo, porque essa mulher lhe traz confiança, ela lhe traz graça, sabedoria, assim como o marido que vê a doçura, a bondade, a fidelidade da mulher sábia, e não está preocupado com a sua aparência, não está preocupado com o exterior, né? Ou com joias, roupas. Assim também é o nosso Deus, né? Que com a igreja de Cristo, ele, Deus, não está preocupado com um templo bonito, né? Revestido de ouro, grandioso, mas ele está preocupado se essa igreja tem amor de verdade. Ele está preocupado se essa igreja realmente teme ele verdadeiramente. Muitas vezes você entra num templo grandioso, cheio de ouro, né? Maravilhoso, cheio de ornamentos, mas ali não tem amor, né? Não tem misericórdia, não tem caráter. Né? Que nós possamos voltar à essência do primeiro amor. Que nós possamos voltar, né? Individualmente, cada um de nós voltar ao primeiro amor, mas também na coletividade, de voltar a Jesus na essência, né? De não estar tão preocupado com a grandiosidade de algo quando vai fazer algo na igreja. Tem que ser algo grandioso, tem que parecer mais, nós temos que ser melhores, sim, mas às vezes para isso, para um grande evento, às vezes passa por cima da dificuldade daquele pequenino que está lá dentro. Aquele que não pode participar, que tem que ter uma camiseta nova, que tem que ter uma veste nova, né? E então, Deus ele está pedindo para que nós venhamos olhar com temor, com fé, com caráter, não tão preocupado com, muitas das vezes, fazer aquela grandiosidade, mas não para Deus, mas para que outros homens vejam. É o que Deus ministrou no meu coração para o dia de hoje. Então, que nós possamos voltar para o primeiro amor, tanto individualmente, cada um de nós, como na coletividade em Cristo Jesus. Que não sejamos apenas vestes e aparência, mas sim que sejamos verdadeiros. Deus, ele está preocupado, não é como nós estamos. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou comigo, né? Não é as vestes, mas assim como o marido, ele não tem necessidade de despojos, né? É o nosso Deus que não quer sacrifício. Ele não quer uma barganha. Ele não quer que nós venhamos impressionar ele com algo, com uma grandiosidade, porque tudo é dele, ele pode tudo. Ele é maravilhoso. Ele não quer isso de nós, que nós queremos impressionar ele por um momento. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer não somente a aparência exterior, ele quer o nosso coração verdadeiramente, que nós possamos ser isso que Deus quer, para que nós possamos também usufruir de todas as bênçãos que por ele, através de Jesus na cruz, nos foi concedida. Ele diz, né, que ali o coração do seu marido está confiado nela e assim ele não terá necessidade de despojo. Quer dizer, ele não vai ficar retendo algo, ele não tem necessidade de ter despojos, né? Ele não tem necessidade de uma barganha. Ele quer nos dar tudo. Ele não quer que nós ficamos pagando preço de sacrifício, mas que nós sejamos obedientes a ponto dele querer nos agraciar por bondade, por amor, por misericórdia, né? Então, que nós venhamos entender, que nós possamos usufruir de tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, né? Não adianta um templo lindo ou estarmos bem arrumados, bem vestidos, cheirosinho ali, aparentemente perfeitos. Mas se nós estivermos longe de Deus, se nós estivermos com o coração sujo, se nós não sabermos o que é a misericórdia, se nós não entendermos o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, se nós não entendermos que não é necessário nós fazermos algo tão grande e tão poderoso, que somente você falar do amor de Cristo, que ele salva, cura, liberta, transforma, de você realmente estar preocupado com aquela alma, resgatar ela, isso agrada o coração de Deus. Que você possa ficar com essa palavra. Não que Deus, ele não queira que você esteja bem vestido. Não que Deus, ele seja contra alguém possuir dinheiro, riquezas. Não. Ele é o maior interessado que nós sejamos um povo diferenciado na face da terra. Mas o que Deus falou, ministrou no meu coração hoje, o Espírito Santo de Deus,
não somente na minha vida, mas num coletivo do povo de Deus. Muitos estão preocupados mais com os enfeites, e a mulher sábia, ela excede ali o valor de um rubi. Isso é, para Deus, é muito mais valioso o caráter do ser humano, né, do cristão, do que a aparência. É muito mais valioso para Deus o caráter, o amor, a sinceridade. É um povo que clama, que busca, que pede, que intercede, que se dispõe a fazer verdadeiramente quando também ninguém está com os olhos em cima de você. É isso que Deus quer da minha e da tua vida. Que Deus possa falar ao teu coração no dia de hoje. Que você possa entender o que Deus está falando em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.